pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre monômios. Primeira coisa, o que são monômios? Monômios são expressões algébricas compostas por uma parte literal e um coeficiente numérico, isto é, por letras e números. Aqui temos um exemplo: 3xy. Quem é o 3? 3 é o meu coeficiente. XY é a minha parte literal. Outra coisa, como que eu consigo saber se é um monômio? Como que eu identifico o monômio? Monômio, ele sempre é uma coisa só, ou seja, nesse caso aqui, nós temos 3xy. Então, isto aqui é um monômio. Se eu tivesse aqui o número 6, posso dizer que é um monômio? Sim, é um monômio. Uma única coisa. Então, é um monômio, tá? Outro exemplo, 2x. Posso dizer que é um monômio? Sim, também é um monômio, tá? Um outro exemplo, 3x ao quadrado y. Posso dizer que é um monômio? Sim, é outro monômio, tá? Aqui temos outro exemplo de monômios, tá? Então, vamos lá para o exercício. Hoje eu estou falando sobre adição de monômios. Então, vou colocar um exercício aqui. Vamos calcular a soma de monômios. Então, vamos lá. 4x mais 10x mais 5x. Como que eu calculo isso? Primeiro passo, eu vou verificar se a minha parte literal são iguais. Ou seja, eu vou verificar se elas são semelhantes. São semelhantes? Sim, todas são iguais. Depois, eu vou somar os meus coeficientes, tá? Isso eu fazendo direto. 4 mais 10, 14. 14 mais 5, 19. O que eu faço com a minha parte literal? Eu só repito, tá? Outro exemplo. Outro exemplo. 2xy mais 3xy. Novamente, eu vou verificar se a minha parte literal são semelhantes, tá? Então, nesse caso aqui, também são iguais, então elas são semelhantes. O que eu faço? Vou simplesmente somar os meus coeficientes. 2 mais 3, 5. E vou repetir, como elas são semelhantes, eu somente vou repetir. X, Y. Outra forma também de resolver esta questão é aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Como? Então, vamos lá. Eu vou abrir parênteses, tá? E vou colocar os meus coeficientes dentro do parênteses, ou seja, quem é o meu coeficiente aqui? É o 2. Eu tenho uma adição, então, repito lá, coloco meu sinalzinho de mais lá. E
o outro coeficiente é o 3. Fecho parênteses. Quem é a minha parte literal? XY. Se eu fosse aplicar a propriedade distributiva aqui, como que ficaria isso? 2 vezes xy, 2xy. 3 vezes xy, 3xy. Ou seja, eu retornaria ao meu início. E como que eu calculo desta forma? 2 mais 3, 5. 5xy. Então, há duas formas de você calcular. Ou eu faço direto, somando os meus coeficientes e verifico se a minha parte literal elas são semelhantes. Se for, eu vou somente repetir e vou somar os meus coeficientes. Ou também eu posso fazer dessa forma. Coloco entre parênteses os meus coeficientes, né? Se for adição, eu coloco o sinal de mais. Se for subtração, eu vou colocar o sinal de menos. E vou repetir, ou seja, vou deixar, né, do lado de fora do parêntese os meus coeficientes porque eles são semelhantes, tá? Aí, nesse caso, eu estaria resolvendo, tá? Pela propriedade distributiva, tá? Então, vamos lá. Para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu vou colocar o exemplo aqui que envolve a adição de monômios com expoentes, tá? A minha parte literal com expoente. Então, tá. 35z ao cubo mais 5z ao cubo. Novamente, eu tenho que a minha parte literal semelhante, ou seja, elas são semelhantes, elas são iguais. Então, resolvendo isso direto, eu vou ter o quê? 35 mais 5, 40. 40 e vou repetir somente a minha parte literal. CZ ao cubo, tá? Agora, e quando nós temos um exemplo onde envolve adição de monômios com fração e denominadores iguais? Então, como é que ficaria isso? Vou colocar o exemplo aqui. 1AB 2 mais 15 AB, onde o meu denominador também é 2. Então, como que a gente resolve a adição e subtração, né, também, com denominadores de fração, com denominadores iguais? Então, vamos lá. Na adição e subtração com denominadores iguais da fração, né, vamos fazer o seguinte: repetir o denominador. Por quê? Porque eles são iguais. Então, eu vou repetir o meu denominador aqui, que nesse caso é 2. Vou novamente verificar se a minha parte literal é semelhante. Sim, ela é semelhante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas somar os meus coeficientes, ou seja, 1 mais 15 é igual a 16. E vou repetir a minha parte literal, que é a B. Aqui eu consigo dividir 16 por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8AB, tá? Agora, se fosse o caso que eu tivesse com adição de monômios com meus denominadores diferentes. Então, vamos dar um exemplo aqui.
né, na fração. Vou pegar um exemplo aqui. 1AB com o denominador 2, mais 3AB com denominador 5. Como que eu resolveria nesse caso? Podemos resolver tirando o MMC entre 5 e 2. Uma outra forma também de se resolver é aplicando o chamado método borboleta, que é, eu vou multiplicar denominador, verifiquei primeiro, denominadores são diferentes, sim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10. E multiplico esse vezes esse, ou seja, 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Até colocar com uma cor aqui diferente, para vocês poderem entender o que é que a gente está fazendo, tá? Vou multiplicar assim, esse vezes esse e este vezes este. Então, vamos lá. Gente, repara não que eu tô com meu nariz meio entupido. Então, 5 vezes 1, 5. E vou repetir apenas a minha parte literal, que é a B. Como estamos falando de adição de monômios, eu não posso esquecer, tá? De colocar o meu sinalzinho de mais. 2 vezes 3 é igual a 6. 6AB. Repetindo apenas a minha parte literal. E agora eu vou resolver esta parte aqui, tá? Então, nós temos 5 mais 6, 11, 11AB, que são os meus coeficientes. 5 mais 6 vai dar 11. E vou repetir, tá? AB, porque eles são semelhantes. Eu vou repetir a minha parte literal porque elas são semelhantes, tá? E vou também repetir o meu denominador aqui, que é 10. Se desse para simplificar, iríamos simplificar, tá? Então, nesse caso, ele termina aqui, 11AB sobre 10, tá? Agora eu vou trazer aqui para vocês uma outra atividade. Então vamos lá. Aqui nós temos assim a seguinte atividade. Se A é igual a x mais 2, B é igual a 5x mais 4 e C é igual a 2 mais, aqui é um mais, tá, gente? Mais 3x, resolva as expressões indicadas. Então, vamos lá. Muitas das vezes o estudante ele tem uma certa dificuldade em substituir. Então, geralmente eu sempre falo, quem é A? A é x mais 2. Então, eu vou colocar aqui, x mais 2. Ou seja, eu tirei a minha letra A e substituí pelo meu valor de A, que é x mais 2. Mais, que estamos falando uma adição aqui de monômios, mais B. Quem é B? B é 5x
mais 4. Resolvendo isso, como que vai ficar? Primeira coisa, eu vou verificar se a minha parte literal, se as minhas partes literais são iguais. Se eu tenho partes literais iguais, eu tenho. Então, quem é? Eu tenho aqui o x, aqui eu tenho x e aqui eu tenho 5x. Resolvendo isso, x mais 5x. Lembrando, gente, que sempre aqui, ó, quando não aparece o meu coeficiente aqui, é 1, tá? Quando o x aparece, a minha parte literal aparece sozinha, lembre-se que eu tenho o número 1, ou seja, o coeficiente 1 na frente da letra, tá? Então, aqui, ó, 1 mais 5, eu vou ter o quê? 6. 6 o quê? 6x. Mais. Tenho quem agora? 2. E tenho também o quê? 4. Ambos não estão acompanhados de letra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar. 2 mais 4 é igual a 6. Então, ficando 6x mais 6, tá? Na letra B, nós temos a seguinte questão. B mais C. Então, vamos lá. Quem é B? Novamente, B é igual a 5x mais 4. Então, 5x mais 4. Mais, é o maisinho daqui, tá? Mais C, quem é C? 2 mais 3x. Novamente, vou agrupar os meus coeficientes que têm a parte literal iguais, tá? Com as partes literais iguais. Então, quem é? Eu tenho aqui 5x e aqui eu tenho mais 3x. Ou seja, 5x mais 3x é igual a 8x. E aí, restou quem? Mais 4 e mais 2. Mais 4 com mais 2, eu vou ter o quê? Mais 6. Tá? Espero que vocês tenham gostado da explicação de hoje, a adição de monômios. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima!